Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente tem a Kika Gamalobo conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kika. Boa noite, Eli. Agora a gente vai falar sobre a nossa audiodescrição. Vou fazer a minha, passo para a Eli, depois a Kika complementa e aí a gente dá seguimento para a nossa conversa de hoje. Bom, eu sou a Jéssica Bran, tenho pele branca, hoje meus cabelos estão presos de rabo de cavalo, meu cabelo é castanho escuro. Eu tô num fundo com figuras geométricas roxo e lilás, ou roxo e lilás não, perdão, roxo e verde, em tons mais pastéis. Tô usando uma blusa branca e com acessórios dourados, tanto um colar quanto um brinco de argola. Eli, contigo. Vamos lá. Eu sou a Eliane, né? Cabelinhos, pele branca, né? Eu costumo dizer, no outro dia eu falei que eu não era pele branca, mas eu era morena, mas disseram que eu não, era pele branca. E eu sou pele branca, né? Cabelos que combinam, né? Totalmente brancos, totalmente, no ombro, né? Também tô de argolas. Cada semana que eu faço essa descrição, eu só mudo óculos, porque eu amo óculos, então hoje eu estou com óculos preto e branco, né, manchado, tipo uma tartaruga preta e branca. E no meu fundo eu tenho aqui a minha mesa aqui de escritório, e tem lá escrito boas energias hoje e sempre, que é aquilo que me move todos os dias, né? E é isso aí, tô com uma camiseta preta, tá? E Kika, agora é com você. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo branco, tenho ainda alguns fios pretos, mas a maior parte branca. Eu uso óculos, estou de óculos. Tenho um brinco. Não, mentira. Ah, não, sim. Tenho um brinco de pérola. Estou usando uma camiseta de marinheiro. Estou na minha sala, tem um quadro vermelho atrás e estou usando um lencinho no pescoço na cor laranja. Perfeito. É muito bom, Kika. Agora a Kika vai falar pela Kika, né? E que a gente costuma dizer, né? A apresentação que é a Kika pela Kika. A minha história com a longevidade, a maturidade, ela é muito autoral, ela é muito pessoal. Eu não tenho nenhuma titularidade, eu não estudei o assunto, e talvez por ser uma pessoa assim, já fora da casinha, e também trabalhando com comunicação, e muito acostumada a divulgar os outros. Eu fui assessora de comunicação durante muitos anos, tive uma empresa disso. Eu sempre fui uma pessoa que dei voz aos outros, mas sempre tive uma certa parcimônia em revelar a minha história, porque eu tinha tanta vergonha do ego das outras pessoas que eram meus clientes, não todos, mas uma determinada parcela era tão egóica, que eu sempre achava que para abrir a boca você tinha que ter algo extremamente interessante. E aí o extremamente interessante também veio pela dor. Eu tive um câncer agressivo em 2012, 11 anos atrás, e eu comecei a postar no Facebook a antítese, né, dessa suposta influencer, que na época uma influencer madura, acho que nem existia isso. Se existia, era uma coisa mais international ou talvez incubada, né? E aí, nessa história do Facebook, que é onde tudo começa, a partir do diagnóstico, você está com câncer, eu comecei a criar uma audiência, talvez da desinfluenciadora, da anti-influenciadora, né? Onde eu usava o Facebook, na época a rede raiz, né? Nem tinha Instagram, como um divã pessoal, e só falava merda. Então, a história era contar, tô com medo de morrer, não sei o que me espera, e o câncer foi a primeira coisa difícil que me aconteceu, porque logo depois eu me separei desse marido, de 24 anos de casada. Eu tinha uma empresa como assessora de comunicação, fechei por razões óbvias do tratamento, mas os boletos continuaram, né, a brotar, então eles sempre vencem, né, é a brincadeira.
E as minhas filhas repetiram no colégio tradicional no Rio de Janeiro, foram expulsas desse colégio, porque não podiam, enfim, continuar. 1000 senões, né? Gorda, magra, magra, gorda, e raspa o meu câncer foi de endométrio. É um câncer que você faz uma bracterapia, o cabelo não cai no primeiro momento, ele fica completamente fraco, e eu já tosei logo, máquina 2. Então, entre semi-careca e gorda, magra, medrosa, e eu falava tudo isso, Jéssica, no Facebook. Então, as minhas amigas me ligavam e diziam que eu era louca, que eu nunca mais ia acasalar, arrumar um emprego, nunca mais ia, enfim, ia ter uma oportunidade. E as anônimas que me seguiam me escreviam pelo Messenger. Eu também estou com medo, eu também estou sem grana, meu marido me largou, meu marido morreu, meu marido está doente, minha mãe, enfim, está demenciada, eu estou, enfim, com milhões de questões pessoais, e não tinha nem Covid, hein? Então, a explosão da loucura da saúde mental triplicou, né, nessa fase recente da gente, mas eu já comecei a ver ali 1 bilhão de minhocas na cabeça dos outros, e por incrível que pareça, assim, o desespero delas, e poucos eles, né, que os homens estão mudos até hoje, de alguma forma isso me ajudou. Isso me ajudou a criar uma força, uma coragem. Quando a gente atravessa um túnel, nada melhor do que ter alguém do lado. E essas pessoas anônimas foram fundamentais nesse momento. Então, a história toda da Kika influencer, Kika ativista, Kika uma voz da maturidade, que até hoje eu não creio em nada disso. Eu acho que eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz, que era talvez me desnudar. Eu sou boa nisso. Mas não era uma coisa pensada, vou me tornar uma influencer, vou aumentar o meu cofrinho, quero ser uma personagem, quero ser uma subcelebridade, porque vamos combinar que celebridade está longe. Mas nada disso rolou, foi tudo totalmente orgânico. E aí, para encurtar, chegamos em 2023, passado toda essa época aí, tudo me aconteceu, tudo, né? Assim, de boletos que só cresciam, de 1 ano me tratando, 2 operações, 6 órgãos a menos, usei uma prótese peniana, talvez por isso eu tenha feito uma decisão de não acasalar naquele momento, não ter um homem, não partir, né, assim, para o ataque, porque o meu câncer foi vaginal, e a minha quimioterapia foi dentro da vagina, através de um cilindro. Enfim, coisas que quem quiser buscar o tratamento de bracterapia vai entender o que eu estou falando, ou alguém que já tenha passado ou esteja passando por isso. Então é zero glamour. E aí essa minha decisão própria de eu sou muito católica, não pareço, né, mas sou. De entregar minha vida para Francisco, assim, de ser uma pessoa voltada mais para a religião, estava super bem nessa coisa de ser uma freira moderna, até que eu senti um treco nesse encontro onde o ex-namorado estava, e eu voltei para a pista. E o tema menopausa, sexo, é muito presente no meu trabalho. Eu falo muito sobre isso, né? Eu falo sem filtro sobre como é para essa mulher menopausada, menopausa severa, tá? Comigo aqui é tudo hard, eu não estou falando de nada bolinha. Como é para você voltar a andar de bicicleta, né? Como é esse acasalamento, como é essa possibilidade, né, de um romance maduro. E aí, logo depois, com todo esse repertório que eu brinco, né, da grana, eu também me tornei uma pessoa mais curiosa e necessitada de educação financeira. E hoje, assim, eu acho que eu procuro, talvez também, eu sempre cito essa jornada, o caminho percorrido, né, uma paz espiritual. Então, eu hoje sou uma pessoa que procuro
um pouco mais esse encontro comigo. Não tenho também nenhum repertório anterior para contar. Nunca acreditei em fada, nunca abracei árvore, nunca fui uma pessoa super positiva, nunca fiz yoga, meditação, mindfulness, não acredito em astrologia do jeito que as pessoas acreditam, né, que vai mudar tudo. Eu acho que é uma tremenda ferramenta, mas não nesse sentido onírico. E aí, assim, eu também, pós-pandemia, onde todo mundo pirou, e eu acho que eu já estava pirada, então eu já tinha, né, o campo mais ou menos destruído, então para mim isso foi positivo, porque eu recebi a pandemia de uma maneira menos, assim, tsunâmica, porque eu já estava no meio da tempestade, e aí eu descobri a meditação, que eu também não sei se eu sei fazer direito ou não, mas eu nunca parei de fazer desde o início da pandemia. Como eu sou católica, dia 19 de março é dia de São José, então no dia 19 de março, que foi praticamente o lockdown, acho que foi dia 13, não sei, dia 19, eu comecei a meditar e nunca mais parei. E aí, para isso aqui, foi um pulo, né? Eu sempre quis editar um livro, também achava a síndrome da impostora, vou falar sobre o quê? Vou escrever o quê? Quem vai ler? O que é isso, né? E aí, quando eu quis, ninguém me quis, pré-pandemia, e aí eu fui procurar algumas editoras, e aí eu entendi que esse mercado é ingrato, ou você tem grana para editar o seu livro, e você não é ninguém, e aí você edita, ou você é procurado pelas editoras. Eu não tinha nenhum dos dois, nem a grana para editar, nem era, vamos dizer, um diamante para uma editora. Então, era 0 com 0. Até que na pandemia eu faço parte de um grupo de sexo pela internet, de umas amigas, mulheres maduras e modernas, cariocas, mas tem gente do mundo inteiro. E durante a pandemia, a gente ali, né, colocando as nossas neuroses em jogo. Teve o primeiro relaxamento, ou o segundo, ou o terceiro, sei lá, a gente viveu tantos momentos que a dona desse coletivo, né, na verdade é um coletivo de mulheres maduras que fala sobre sexo, troca experiências, ela falou que ia fazer um evento presencial, fez, e eu conheci uma mulher participante do grupo, que é editora de uma pequena editora, né? Ela é uma agente literária e olhou para minha cara depois que cada uma se apresentou. Eu, por um acaso, falei do livro e ela falou, por que não? Eu falei, não tenho dinheiro. Ela falou, sem dinheiro não dá para fazer. Vamos tentar fazer um crowdfunding. E aí eu já tinha ouvido falar, mas também tinha uma certa vergonha de pedir dinheiro. E aí ela me explicou que não era pedir dinheiro, era adiantar o dinheiro e que o livro iria chegar nas mãos dessa pessoa que comprou. Assim a gente fez, e aí o processo todo demorou 8 meses e meio, 1 ano, né? A ideia do primeiro encontro com ela, até a entrega do material, a redação final pelo escopo, né? Eu tive uma orientação grande da editora, e aí quando ela falou, não, tem que ter uma foto sua na capa, eu falei, você tá louco? Meu cocô, jamais tá maluca que eu vou colocar minha cara, para quê? Ela falou, olha, o que você tem de melhor são os seus seguidores, porque você é uma pessoa que interage com eles, você tem um diálogo real, é você que responde, você está todo dia ali, eles te conhecem. Se o livro não vender nada, pelo menos eles vão ser o seu primeiro, vamos dizer, uma área primária, né? Eles vão ser os primeiros interessados, então é muito mais relevante eles reconhecerem você ali. E aí a foto da capa é bem alucinada, que eu falei, eu não vou posar, tipo, né, assim, foto da Jornal Valor, que a pessoa tá assim. Falei, não, tem que ser uma coisa mais a minha cara. E aí, não só ela me convenceu a colocar na capa, como o livro é todo recheado de fotos minhas. E aí eu fiz questão que as fotos fossem sem Photoshop nenhum. Quando você lê o livro, se tiver essa oportunidade, tem ruga, tem mancha, tem pelanca, o vestido está todo assim, enrugado, não tem nenhum retoque. É como realmente eu apareci na foto. Eu falei que eu queria que a letra fosse grande, porque pessoa velha não enxerga. Eu, inclusive, não enxergo. E aí, para finalizar tudo isso, eu sempre achei e acho
e é uma tônica, né, do meu trabalho, que é o humor, que o livro tinha que ter esse humor, né, porque eu acho que, tal qual o Paulo Gustavo fala, o humor salva, o humor é resistência, e, enfim, eu falo no Paulo Gustavo, né, como ele fala, como se ele estivesse aqui, mas está, né. Então, foi que fosse uma obra fácil, o livro é pequeno, a letra é grande, o livro tem um conteúdo pessoal, mas é distribuído para uma coletividade, porque ele também é um recorte de coisas que eu ouvi. Sim. Toda essa sua trajetória é o maior estudo, é a maior pesquisa que hoje um pesquisador, né, Jéssica, teria, que é esse lugar de viver isso, né? E você traz isso tão presente, que eu acho que isso é que te aproxima, como a Jéssica falou, de todas essas pessoas que te acolheram e que te acolhem e que te trocam com você. Porque, na verdade, eu acho assim, é uma troca, né? E essa coisa, não, eu escuto, mas eu não sei. Não, você sabe muito mais o que falar do que um livro pode dar, né, para alguém, ou um conhecimento, né, mais acadêmico pode dar para alguém, porque é você passando aquilo que o outro passou, ou entendendo aquilo que o outro passa. Né? E essa maturidade, né, que você fala, é a maturidade vivida sem maquiagem, né? Porque a gente às vezes maquia muito, né? A gente tem uma ideia, não, mas é a maturidade que às vezes incomoda mesmo, essa coisa de putz, nossa. Sim. E aí, quando você envelhece, né? A gente está nesse processo, 60 anos, eu tenho 58, você tem 62, é a mesma coisa. Nesse processo do cabelo branco, da pelanca, né, da menopausa braba, né, dos quilos a mais, no meu caso, eu acho que de fato, uma liberdade para não ter que cumprir o tal check. Tem sempre o check, né? Bom, tem que estar magra, gostosa, com o peito em cima, o cabelo pintado, a unha linda, o batom vermelho. E aí, essa permissão leva a uma coisa que o Kalash me ensinou, e que eu adoro esse termo, que é a tal da gerontolescência, que é uma adolescência da maturidade. E aí, quando você pode reescrever essa sua história, já tendo resolvido ou não o by the book, teve filho ou não, arrumou um homem ou não, tem o trabalho dos sonhos ou não, ficou rico ou não, teve um cachorro ou não, enfim, já check aí tudo. E você pode colocar aí um monte de coisa, né? Teve carro, colocou, né? Tem uma casa de campo, viajou para a Europa, o sonho básico do ser humano, né? E aí, quando você chega no momento em que ou você fez tudo, ou fez parte, não fez nada daquilo, mas ainda assim você tem gás para fazer diferente, não para sonhar os mesmos sonhos, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade. E a vitalidade, o tesão, o pique, para mim, vem desse universo. Então, eu brinco, né? Eu trabalho com gente muito jovem que fala do tal do ChatGPT, fala do metaverso, fala do avatar. Falo, gente, a longevidade já é o avatar, porque você cria essa persona nova e você coexiste nesse mundo tentando ser uma outra pessoa de fato. Então, assim, eu hoje sou uma pessoa que eu quero abandonar muitas quicas, né, que eu fui porque tive que ser, porque mandaram ser, porque era bom ser, e ser uma outra pessoa completamente diferente. E aí, talvez por eu ser a estranhona, ter sido sempre essa pessoa mais fora da casinha, como eu falei, eu acho que isso triplica. Então, eu hoje sou uma pessoa super estranha e quero ser mais. Porque eu acho isso, você liga o foda-se e você tenta. A liberdade é uma escolha, né? E a gente está numa fase dessa escolha. O que você deixa, assim, de mensagem diante de tudo que você já viu e vem vendo, já viveu e vem vivendo? O que você deixa, assim, de mensagem em relação à longevidade para quem está assistindo a gente? O que você gostaria de passar
nesse momento, né? Em algumas palavras. Eu acho assim, acho que a coragem de ser aquela pessoa que você sempre foi, mas você, por inúmeras questões, ou não sabia que era, porque é uma construção do ser, ou aquilo tudo foi abafado por camadas. Então eu acho que a mensagem da juventude, da maturidade, a adolescência, do velho, a gerontolescência e a oportunidade de ousar, está nas nossas mãos. Nossa, só tenho que agradecer, Kika. Nossa, para mim. Olha, foi ótimo, adoro, me sinto super honrada. Como eu falei, assim, eu acho que toda maneira de eu divulgar um pouco mais o meu pensamento, e aí o meu trabalho, também vou normatizar isso, atingindo 2, 3, 5, 10 mil, tudo bem. Eu acho que se alguém foi impactado pela fala de outro alguém, isso é mágico.